Olá, bom dia aí a todos, né? Conforme prometido, tá? Eu vou gravar aqui, tô passando para vocês o vídeo, né? Meu nome é professor Daniel Souza, sou professor de Direito e advogado, e eu vou passar aqui, né? Não vou fazer um vídeo longo, tá? Mas a minha opinião, né? Vocês sabem que aqui a minha ideia é sempre trazer o conhecimento jurídico numa linguagem didática, né? Então eu quero ser compreendido e para isso, né, a gente precisa explicar alguns conceitos do direito penal, mas tenho certeza que até quem não é do direito vai entender, né, pela forma que a gente vai colocar aqui, né? Então nós estamos tratando aí, né, do caso, né, onde houve uma absolvição, né, pela acusação de um crime de estupro de vulnerável, né, entre a Mariana Ferrer e André Camargo de Aranha, dados que estão aí públicos, né, no site do Tribunal de Justiça do respectivo estado, muito embora o processo corra em segredo de justiça, tá? Eu analisei o laudo, né? O laudo está disponível, né, no programa do Cidade Alerta, né, também do respectivo estado, no dia 23 de maio de 2019, né? E além disso, analisei dados, né, porque achei as fontes mais completas e mais seguras, né, da matéria do The Intercept e do Globo G1, né, no dia 3 de novembro deste ano, tá? Então vamos lá. Primeiro, né, eu vou até fazer aqui algumas considerações, né, que podem até parecer um pouco duras, né, mas eu acho que a gente precisa romper, né, com essa lógica, pelo menos da dinâmica, né, desses tipos de crimes sexuais que parece que a gente ainda está no século passado, né, ou no século retrasado ainda, né. Primeiro, né, é evidente que é uma aberração jurídica a ideia do estupro culposo, né, isso que todo mundo fala, né, que já está falando sobre estupro culposo, que é um absurdo, né, mas eu quero que vocês entendam o porquê, né, não só dizer que é absurdo, mas entender o porquê. Na verdade, o Ministério Público acolheu a tese, né, e já saiu a resposta institucional do Ministério Público de lá, né, e eles só reforçam a tese que eles realmente reconheceram o estupro culposo, né, mas eles dizem que foi por ausência de provas do estupro culposo. Né? Então eles só reforçam a ideia, dizendo que não foi por estupro culposo, mas foi por ausência de provas. Mas quando vai para as peças do processo, as sentenças, né, os pareceres e as defesas já estão todas aí disponíveis na internet, né, de um jeito ou de outro, né, para quem quiser ver, vocês vão ver que realmente houve a tese realmente do estupro culposo. Mas vamos entender o seguinte: o que eles quiseram dizer, né, de uma forma atécnica e incorreta, né, com total impropriedade, que poderia ser levantada é a ideia do erro de tipo, né, que é uma discriminante putativa, né? Existe uma diferença entre você cometer um crime sem saber que está cometendo aquele crime, mas desejando praticar aquela conduta, e existe uma situação onde você comete sem querer, né? A diferença é bem evidente entre sem querer e sem saber, né? Quando você comete um crime sem querer, é o crime culposo, porque você teve o culpa, mas não teve intenção, não teve o dolo. Agora, quando você comete o crime sem saber, né, isso é uma discriminante putativa, ou seja, na sua imaginação você não estava cometendo um crime, né? E aqui vou dar dois exemplos. Existe uma diferença muito grande, por exemplo, se eu vou pegar o crime de homicídio, que é o crime mais completo, tá? Tá até nas hashtags aí, né? O homicídio foi bastante comentado também por ser um exemplo muito didático. Mas vamos lá. O que é um homicídio culposo? Né? O homicídio culposo, né, e por isso ele tem uma pena menor, é um homicídio onde eu, por exemplo, tenho uma arma, né, e aí eu estou limpando a minha arma, sem querer eu efetuo o disparo e mato alguém, né? Eu não quis matar aquela pessoa, foi um descuido, foi uma negligência, né? Eu não deveria ter limpado daquela forma. Então eu vou responder por homicídio porque eu matei, eu não vou ser absolvido, mas eu vou responder por uma pena menor, tá? Essa é a ideia do crime culposo. Agora vamos supor que eu esteja numa selva com a minha arma, né? E aí eu vejo lá uma movimentação e tal, penso que é um animal perigoso e tal, atiro para preservar minha própria vida e de repente eu vejo que é uma pessoa. E às vezes estava ali até para me socorrer, né? Esse caso é um caso de homicídio intencional, não é culposo, né? Mas ele pode ter uma pena zerada ou diminuída, né, baseada no erro de tipo, né? Ou seja, em uma discriminante putativa. Eu não sabia, né? Não é que eu não queria, né? Eu queria atirar, mas eu não sabia que estava atirando em uma pessoa. Então não foi sem querer, eu atirei querendo, né? Mas eu não tinha informação. Né? Não é que eu não queria. Neste segundo exemplo, eu não sabia que eu estava matando uma pessoa. Para mim, eu estava atirando num animal, num perigo, né? E de repente ali eu vi que estava tirando a vida de uma pessoa inocente. Então, neste caso, né, o que o Código Penal no artigo 21 diz? Né? Erro de tipo, né? Que a gente não responde se era um erro excusável, se era justificável pelas circunstâncias, né? E que se ele, né, não for excusável, né? Ou seja, for inexcusável, não for justificado pelas circunstâncias, que ele responde se o crime houver a figura culposa na modalidade de menor crime, de menor periculosidade. Beleza. O que tentaram fazer com relação a esse crime de estupro, né?
é dizer que ele não sabia que ela estava embriagada, né? Ou que ele não sabia que ela poderia estar embriagada, né? Ou que pior, né? Poderia não saber que ela queria aquela relação sexual. Porque o laudo aponta que a relação sexual aconteceu. A discussão agora fica acerca do consentimento, né? Eles levantaram a tese, né, que é uma tese absolutamente ridícula, hilária, né, de que ele estuprou sem querer, né? Quando, na verdade, a tese tecnicamente cabível no caso seria que ele não tinha conhecimento da ausência de consentimento, né? Mas me parece que a ausência de consentimento era tão gritante que eles não conseguiram argumentar nesse sentido, né? E aí surge a figura do estupro culposo, né? Como se alguém sem querer estuprasse alguém, né? Alguém tropeça, cai, né? E sem querer, né, tá lá praticando uma violência intimamente dentro do corpo de alguém, né? Então, realmente por essa razão que é uma aberração, né, falar em estupro culposo, né? Ninguém estupra alguém sem querer. Eu posso matar alguém sem querer, como exemplo da arma, posso lesionar alguém sem querer. Agora, o crime de estupro, obviamente, que exige a intencionalidade. Não é à toa que o próprio Código Penal não admite a figura do crime culposo. Mas antes de também ficar no achismo, né, senão fica uma panfletagem de um lado e de outro, né? Vamos entender tecnicamente por que isso é um absurdo, tá? Então, na verdade, ele poderia até ter alegado que não sabia que ela não queria, ou seja, que ele não sabia, né? Agora, não que ele não queria, ele abaixou a calça e ele fez o que na mente dele tinha que ser feito naquela situação, né? Então, essa é a primeira razão, tá? Segundo, né, com relação à palavra da vítima, né, estão sendo discutida. É claro que a vítima, só a sua palavra, não pode colocar ninguém na cadeia, porque existem inúmeras injustiças que acontecem em outros casos, né? Agora, o que a doutrina do direito penal, né, diz, né, e todos os autores vão nesse sentido, é que se a palavra da vítima estiver de acordo com as provas que foram produzidas, né, então ela deve ser levada em consideração, tá? Agora, se a palavra da vítima estiver desconectada com as provas produzidas, então ela não pode ser levada em consideração. Essa é a nossa questão, tá? Neste caso, né, o laudo apontou que a vítima realmente era virgem, né, uma pessoa de já 20 e poucos anos e ainda não tinha tido a primeira relação sexual, né, se pressupõe que não ia ter ali numa escadinha, numa balada em 6 minutos, né? Então, também o cara não era namorado, não era alguém que ela estava ficando assumidamente ali, né, ou seja, que ela teria dado consentimento para ter algum tipo de relação amorosa com ela, né? Então, a versão dela bate com as provas e com as circunstâncias do caso. Então, neste caso, a palavra dela deve ser levada em consideração. Agora, se também puxasse a ficha dela ou de uma outra pessoa e ver que ela já denunciou outros caras e todos foram absolvidos, caras diferentes em contextos diferentes, e que ela costuma fazer esse tipo de acusação, aí a palavra dela não seria levada em consideração. É isso que eu quero demonstrar. Porque eu vi muita gente também dizendo o seguinte, então agora é só falar que estuprou. Não. A palavra pode ser levada em consideração se estiver dentro de um contexto probatório do processo. E nesse caso, é inegável. O laudo, né, ele atesta exatamente a versão que a menina proclamou do início até o final, tá? Então, essa é a primeira parte do vídeo, tá? E daqui a pouco eu já volto com a segunda aqui rapidinho para vocês, tranquilo? Um abraço.